dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Hoje, sem mais delongas, vamos direto à história, mas já deixa o joinha, o seu comentário, que vocês já sabem, né? Quem é da net, quem é as minhas meninas fodásticas, meus meninos fodásticos também que estão aqui, já sabem que devemos deixar um comentário, deixar o joinha, que é muito importante aqui, para que outras pessoas conheçam o canal e mandem as histórias no e-mail que tá passando aqui. Bora lá! Dani, me chamo Alice, tenho 56 anos e atualmente estou separada, mas não sozinha, pois sempre sinto a necessidade de me relacionar com alguém. Acompanho seu trabalho já tem anos, gosto muito das histórias e desde que te conheci simpatizei muito com você. E também com a sua história de vida, Dani. Eu também acompanho outros canais no YouTube e acho que muitos dos canais que têm assuntos picantes, como o Pagode das Ofensas, e também canais de contos eróticos, né? Acho que lá muita coisa é inventada, muito artificial. Então não assisto com tanta frequência. Mas eu acho, Dani, que se você criasse um canal erótico, você ia fazer maior sucesso, pois tem muita facilidade para contar histórias. Você já chegou a pensar nisso? Você podia fazer pelo menos uma vez por semana. Eu pensei em contar contos eróticos, gente, para membros, né? Talvez eu faça isso ainda uma hora, porque chega até contos eróticos aqui, mas o YouTube, ele não monetiza esse tipo de vídeo, não é o tipo de vídeo, então eu acho que poderia ficar muito ruim para o nosso canal, porque aí o YouTube ele ia restringir de recomendar os vídeos, tudo, tá bom? Bom, Dani, desde novinha eu sempre fui uma menina assanhada. Meu pai comprava revistas eróticas e deixava no banheiro. Mas eu sabia... ele escondia no banheiro, mas eu sabia onde elas ficavam e eu sempre gostava de ficar olhando. Comecei a ficar com meninos muito nova e com 15 anos de idade eu transei pela primeira vez com meu vizinho. Bom, desde os meus 12 eu era apaixonada por ele. Eu era louca para ficar com ele. Só que nessa época eu tinha 12 e ele tinha 16. Ele nem me dava bola. Inclusive, ele até me apelidou de pirralha. E eu ficava pé da vida. Mas só de eu ficar perto dele, eu já ficava até excitada. Inclusive, foi pensando nele que eu me masturbei pela primeira vez. E também outras inúmeras vezes. Isso antes de eu, enfim, transar com ele. Quando nós transamos, ele já não me tratava mais como pirralha. Ele já sabia que eu ficava com um monte de meninos da turma e da turma que a gente andava. Só que mesmo eu ficando com vários meninos, o máximo que rolava era um sarrinho. E eu adorava deixar esses meninos tocarem meus seios. Eu sempre senti um tesão enorme só de ser tocada nos meus seios. E também eu dava uma pegadinha neles, né? Mas nunca sequer eu tinha feito um sexo oral na minha vida. Eu até tinha vontade de fazer, mas eu tinha muito medo de uma coisa dessa vazar para minha irmã mais velha, que também andava com essa turma, e depois ela contar para os meus pais. Então sempre me controlei e fiquei só na esfregação e na pegação. Mas um dia eu estava numa festa com a minha turma de amigos e esse meu vizinho, vou chamar ele de Fábio, ele começou a dar em cima de mim. E como eu era louca de vontade de ficar com ele, eu já comecei a dar em cima dele também. Começamos a nos pegar e fomos para a escada do prédio onde estava acontecendo a festa. Lá na escada, o Fábio já começou a passar a mão em mim e eu comecei a ficar com tesão. E logo depois ele começou, né, a passar a mão nela. E eu não consegui mais me controlar, tá? E, gente, ali eles transaram. Eu nem cheguei a sentir dor. Dani, depois desse dia eu comecei a transar com o Fábio direto. Como ele morava no mesmo prédio que eu, sempre que ele estava sozinho em casa, ele interfonava e me chamava para subir. E foi com o Fábio também que eu aprendi a fazer várias coisas, inclusive sexo oral, tá? Bom, desde essa época eu sempre estava com vontade de transar. Eu não ligava muito de ficar só com ele pra gente transar, mas depois de um tempo eu me apaixonei por um outro menino e comecei a namorar sério. E apesar de eu ser uma mulher tarada, eu sempre fui fiel com meus namorados.
Então eu dei um basta na minha relação com o Fábio e comecei a namorar sério esse outro menino. Marcelo. Namoramos sérios por 4 anos. Diferente de Fábio, Marcelo não era tão bom de cama, só que ele me completava em outras coisas. Ele era muito carinhoso e muito atencioso, mas com o tempo nosso relacionamento esfriou. A gente já não sentia mais vontade de estar juntos e eu decidi terminar com ele. Passei um bom tempo sem nenhum namorado sério. Nesse período aproveitei muito para estudar e para curtir a vida. E também para ficar com vários tipos de homens. Como eu namorei muito tempo com Marcelinho e sempre fui fiel, aproveitei esse tempo que estava sozinha e fui experimentando tudo que a vida ali me oferecia. Eu fiquei com o homem gordo, o homem magro, o homem louro, o homem negro, moreno, coroa, novinho, tudo, tá? Bom, mas depois que eu transei com esse negro, eu não quis mais saber de outra coisa. Eu só queria transar com o negão. E acredito que as Alices daqui do canal já me entenderam. Dani, a maioria deles tem, né, privilegiação ali naquelas partes. E depois que eu comecei a ficar com esses homens, eu fiquei tarada neles. E raramente eu ficava com um homem que não fosse negro, tá? Bom, eu tinha 23 anos de idade com esse Paulão. Eu estava numa roda de pagode com amigas e nessa roda de pagode tinha um negro lindo que estava tocando pandeiro. Quando eu vi aquele homem, eu já não conseguia mais prestar nem atenção na música. Eu fiquei surda e muda. E só não fiquei cega porque eu não conseguia tirar os olhos dele. Nesse dia tinha um amigo meu nesse pagode que ele conhecia o pessoal que estava tocando. E eu perguntei se ele sabia quem era aquele cara do pandeiro. E ele me disse que era Paulão. Perguntou se eu queria que eu apresentasse. Eu disse que claro que sim. Quando o grupo de pagode fez um intervalo, esse meu amigo me apresentou a Paulão. Começamos a conversar e nesses 15 minutos de intervalo eu já fiquei sabendo um monte de coisas da vida dele. Entre essas coisas, fiquei sabendo que ambos éramos solteiros. Quando o grupo ia começar a tocar novamente, ele me perguntou se eu ia ficar até o final. Eu disse que dependia das minhas amigas, porque eu estava de carona. Ele disse que se quisesse eu poderia ficar até o final e ele me levaria em casa. Claro que depois que ele falou isso, eu fiquei até o final. Depois que ele terminou de tocar, fomos ali no bar mesmo e no caminho para minha casa já rolou uma pegação. E ali mesmo eu já me apaixonei por Paulão. Com menos de 6 meses nós já estávamos morando juntos. Dani, com Paulão eu tive uma filha que hoje está casada e morando em Portugal. E ela já me deu até um netinho, mas não vou entrar muito nesses detalhes, pois o propósito dessa história é outro. Também não quero esticar muito minha história, quero resumir as coisas que vivi nesses mais de 30 anos com o Paulão. Dani, depois que a gente foi morar juntos e antes de ter minha filha, eu vivia várias fantasias com ele. Ele sempre foi um cara safado e assim como eu, ele sempre gostou de uma putaria. E com ele eu experimentei tudo. Ficar com outra mulher, que particularmente não gostei, mas mesmo assim eu cheguei a ficar com 4 mulheres diferentes para fazer a fantasia dele. Bom, depois a gente teve uma fantasia de ficar com um cara. Só que depois que eu fiquei com esse cara, junto, o Paulão começou a ficar com ciúmes. E isso não fez bem para nossa relação. Em todas as discussões, ele jogava na minha cara que eu tinha ficado toda assanhada com um cara que tinha saído com a gente. Então eles faziam meio, sei lá, né? Swing, troca de casais, essas coisas, tudo aí. Bom, ele passou um tempo desconfiado que eu estava saindo com esse cara por trás das costas dele. E por pouco a gente não separou. Porque eu nunca suportei ser acusada de coisas que eu não fiz. Até que combinamos que a gente não iria colocar mais ninguém na nossa relação. Ele insistiu por um tempo para me ver com uma outra mulher, mas depois da quarta eu falei para ele que não. Já que a gente ia parar de pôr pessoas, homem e mulher, não queria mais ninguém, tá? Principalmente depois que isso começou a estremecer nosso casamento. Ele jogava coisas na minha cara. Bom, de noite, da noite que ficou eu, ele e esse outro rapaz, como eu disse, o nosso casamento passou por uma crise. E ficou por um fio. Mas depois a gente conseguiu se acertar e conseguimos ser muito felizes sem essas fantasias. E assim a gente ficou 30 anos muito bem. Óbvio, como todo mundo sabe, a gente também teve momentos, né? Não tão bons.
mas no geral nossa relação era muito boa. Dani, 2021, Paulão já começou a não funcionar. Sim, não funcionava como antes. Vocês entenderam, né? Ele começou a ter dificuldades de manter a ereção. E logo que isso começou a acontecer, ele começou a me procurar menos. E muitas vezes eu insistia com ele pra gente transar. Ele topava, eu começava a fazer um sexo oral nele, só que o negócio dele ficava mole e meio duro, sei lá, era constrangedor. Ele falava que não queria gozar aquela hora, pedia para só ele me fazer gozar com sexo oral. E assim a gente ficou com um bom tempo. Só que, Dani, por mais que eu goste de receber um oral, eu comecei a sentir falta, né, da penetração. E eu falei com ele que ele tinha que procurar uma ajuda médica para saber o que estava realmente acontecendo. E sempre que eu conversava isso com ele, eu sentia que ele ficava constrangido. Mas mesmo assim, ele dizia que ia procurar. Só que ele nunca procurava. Até que por conta própria, marquei um médico para ele. E com muito custo ele foi nessa consulta. Só que, Dani, depois desse dia... Então eu marquei um médico para ele, com muito custo ele foi na consulta. Só que nesse dia ele não deixou eu entrar. Quando ele saiu do consultório, eu perguntei a ele o que o médico disse. Ele me disse que o médico tinha passado exames para ele fazer e que assim que ele fizesse, iria voltar lá. Só que Dani, Paulão ficou com essa requisição por meses na mão. Ele não ia no laboratório e mais uma vez eu tive que obrigar ele a ir. Quando os exames ficaram prontos, eu novamente marquei um médico para ele. Só que dessa vez eu deixei claro para ele que eu ia entrar no consultório com ele, porque eu também estava sendo prejudicada nessa história. Eu não aguentava mais só ser chupado. Eu já não estava mais me contentando só com os dedinhos dele. Quando chegamos no médico, o médico disse que os exames dele tinham dado alterações, mas nada que justificasse a impotência, que ele acreditava que seria algo mais emocional. Ele então passou o azulzinho para Paulão. Falou para tomar 1 hora antes da relação. Só que, para minha tristeza, o azulzinho nem fez efeito. O negócio dele não conseguia ficar firme a ponto de me penetrar. E depois de ele tomar a cartela toda de remédio e não ter surtido nenhum efeito, eu falei para ele que tinha que procurar um médico novamente, mas ele recusou. Eu então marquei uma consulta com o médico escondido e fui falar com o médico. Expliquei que o remédio não tinha surtido efeito, que... tava falhando, não estava acontecendo nada. Ele então me disse que ele tinha certeza que o problema do meu marido era psicológico e me orientou a marcar uma consulta com um psicólogo. Quando eu falei a Paulão que eu tinha voltado no médico, ele ficou pé da vida. Ele disse que eu não tinha o direito de expor ele, mas eu falei que o cara era um profissional e que o cara não estava ali para julgá-lo se o pau dele era duro ou mole, mas sim para tentar achar uma solução para o problema. Eu então disse a ele que o médico falou que era para ele procurar uma ajuda com uma psicóloga. E na mesma hora que eu disse isso, ele me disse que não ia expor esse problema para mais ninguém, muito menos para uma mulher. Eu ainda insisti que tem psicólogos homens, que ele poderia marcar, mas Paulão foi taxativo e disse que não ia expor o problema dele com ninguém. Eu fiquei revoltada, gente, mas como ele sempre foi muito teimoso e sistemático, eu sabia que eu não tinha mais o que fazer. Dani e sempre foi uma mulher muito fiel, eu sequer cogitei traí-lo. Só que essa falta de sexo começou a me deixar bem frustrada. Eu vivia de mau humor, eu não tinha ânimo para o trabalho, e resolvi então comprar um vibrador para mim escondido. Inicialmente eu comecei a usar o vibrador escondido em casa, e eu sempre usava quando meu marido não estava. Eu, às vezes, quando ia tomar meu banho, eu usava escondido na minha bolsa. Comecei a ficar viciada nesse brinquedinho e comecei a comprar vários modelos e usar em diversos lugares. Gente, já usei na academia, no trabalho, né? Pois eu tinha receio do meu marido ver eu usando. Como ele é muito ciumento, eu não quis falar com ele que eu estava usando isso. E para o meu marido não descobrir, eu deixava meus vibradores escondidos no step do meu carro. E só deixava na minha bolsa que ia usar naquele dia. Só que um dia, Paulão pegou meu carro para ir no açougue. Quando ele estava na avenida principal, teve uma blitz. Pararam o carro. Gente, ele estava sem documento do carro. Os policiais então resolveram revistar o carro.
e acharam 6 vibradores no porta-mala ali onde ela escondeu. Eles perguntaram a Paulão se aquilo era dele. Paulão, além de tomar um susto, ficou morrendo de vergonha. Disse que não, mas ele já tinha falado com os policiais que o carro era da esposa. Os policiais então falaram com o Paulão que só iam liberar o carro se eu fosse até a Blitz com um documento. Quando o Paulão me ligou dizendo que estava numa Blitz e os policiais só iam liberar o carro com documento, eu já imaginei o que pudesse estar acontecendo, que tinham achado meu negócio, né? Gente, quase tive um troço. Eu fiquei morrendo de vergonha. Imagina os policiais olhando o step do carro e achando vários vibradores. Gente, quando o Paulão falou isso, minha vontade era de sumir. Eu queria deixar Paulão e o carro preso na Blitz. Só que eu não sabia, só que eu não podia fazer isso com meu marido. Quando cheguei lá, os policiais ficaram me olhando com aquela cara safada, quase me comendo. E eu então apresentei os documentos e depois que eles viram, né, um deles virou para mim na frente de Paulão e disse que meus brinquedos estavam guardados embaixo do banco de trás. Eu não sabia nem aonde enfiar minha cara. E Paulão me olhando com um olhar furioso. Gente, quando eu entrei no carro e a gente saiu da Blitz, Paulão começou a gritar. Disse que eu era uma pervertida, que eu já não tinha idade para usar aquele tipo de coisas. E que ele tinha certeza que eu estava traindo ele com outro homem. Quando ele falou isso comigo, eu disse que eu não era obrigada a ficar casada com um homem que estava 2 anos com pau mole e que sequer procurava ajuda para se tratar. Quanto à minha idade, eu respondi a ele que eu estava na flor da idade, cheia de tesão. E que em relação à acusação de traí-lo, essa acusação era leviana. Mas antes se eu tivesse traído mesmo, porque assim eu não ia precisar de um vibrador para me fazer gozar. Depois que eu respondi desse jeito, ele ficou calado no carro. Quando chegamos em casa, Paulão pegou meus vibradores e levou com ele. Eu falei com ele que era para ele me devolver tudo e que quando ele procurasse um tratamento eu ia jogar todos fora. E eu mantive os vibradores comigo. Só que mesmo assim Paulão não procurou tratamento. Nossas brigas foram se tornando cada vez mais constantes e a gente não ficava mais juntos em momento nenhum na cama. Por mais que eu amasse aquele homem, de verdade, resolvi me separar. Sei que algumas de vocês podem pensar que eu me separei dele simplesmente por ele ter ficado impotente. Mas não é só isso. Gente, eu dei todas as oportunidades para ele procurar ajuda. Ele só procurou uma vez e como não surtiu efeito, ele desistiu. Vocês podem ter certeza, Dani, que se o caso dele fosse um caso incurável, eu jamais abandonaria Paulão. Mas esse não era o caso. Ele se acomodou em ser broxa e isso eu não admito. Eu ainda tentei me equilibrar emocionalmente, me satisfazer sexualmente com meus brinquedos. Mas depois do que aconteceu aquele problema, perdi até a graça de usá-los. Depois que me separei, já fiquei com alguns homens. Tive boas transas. Só que não consigo esquecer Paulão. Só que mesmo ele me amando, ele é muito teimoso e irredutível e não procura ajuda. Mesmo Paulão me amando, ele é muito teimoso e ele não procura ajuda, né? Eu não vou prejudicar minha vida sexual nem emocional por causa de um homem que não quer ajuda. Dani, você acha que eu estou certa ou estou errada em ter tomado uma decisão drástica assim, me separado dele? Alice, quero os comentários de vocês. Gente, eu acho que cada um é cada um, né? Cada pessoa é cada pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza que tem mulheres aí que vão falar: ah, Alice, com certeza isso aí não abalaria meu casamento, porque... eu acho que depende muito, assim, de o quanto você gosta de sexo. Claro que sexo é legal, sexo é bom, sexo pra todo mundo. Mas, assim, tem mulheres que talvez isso não abalaria elas. Você tá entendendo? E tem mulheres que talvez vão falar assim: ah, eu não vivo uma semana sem sexo, né? Então, você desde pequena, você é uma menina sexuada, você, né, via a revista Playboy, você falou de Playboy não, né, de mulher pelada, eu que falo Playboy porque é a que vem na minha cabeça. Mas você via a revista de mulher pelada, então você sempre gostou desse universo aí, e assim, vocês sempre tiveram uma vida sexual, pelo que eu tô vendo, muito ativa, né? Ai, botava outras pessoas no relacionamento. Não tô falando que isso é errado ou certo, tá?
Acho que cada um faz o que quer. Tipo, se você e seu marido... Bom, então, Alice... Nem sei onde eu parei, gente. Acabou a bateria da câmera. Então, Alice, é o seguinte... eu acho que depende muito do estilo do casal, entendeu? Mas, no seu caso, por exemplo, gente... Claro que sexo também é uma coisa que você não vai pensar assim... Peraí, eu tô casada com esse homem e a gente nunca mais vai ter nada. Né? Aí acontece depois de traição... Ah, mas Dani, tem que ter, né? Se você tá com a pessoa, às vezes você ama a pessoa, mas às vezes você tem outro tipo de necessidade. Então, eu acho que nessa parte você fez certo, porque você sabe que você gosta de sexo, você sabe que você é uma pessoa que talvez você não ficaria sem sexo. Então, para você é muito importante a questão do sexo, né? Então, eu acho que você fez certo. Porque você poderia acabar traindo esse homem, né? E olhando por outro lado também, gente, imagina se é o contrário, né? Se é você que está com essas questões aí, sei lá, por algum motivo, você não quer transar, não quer fazer nada. Então, assim, e você não quisesse procurar ajuda. Qual seria a atitude do seu marido? O que será que aconteceria? Porque ele também parece que ser um cara que gostava muito de sexo, né? Que estava sempre querendo. Então, bom, você tomou a atitude que você achou que você devia tomar. Então, eu acho que a partir do momento que a gente toma um tipo de atitude que a gente acha que tem que tomar, que, não, é isso aí que eu quero fazer, ok. Se você acha que foi o melhor pra você dentro do seu casamento, não, Dani, eu não ia querer ficar com ele, porque eu ia acabar traindo esse homem, eu gosto de sexo, eu não ia ficar me satisfazendo aí com, né? Então, talvez você tenha dado ali realmente um ponto final. É uma história de amor, mas eu acho que o casamento ela envolve muitas coisas, né? E o sexo realmente é uma delas. Igual eu falei pra vocês, gente, vai depender muito do grau aí que isso é importante pra você. E pelo visto pra eles... Sempre foi muito importante, já que eles tinham uma vida sexual bem ativa, uma vida sexual onde eles faziam aí vários, transavam com outras pessoas, né, tinham aí várias fantasias que eles realizavam juntos. Então, ok. Outra coisa que eu acho é que talvez também você sentiu assim, peraí, ele não quer se tratar. Porque não é que você tá ali falando, você é isso, você é aquilo, você não... Não, você tá dando ali a chance do cara ir num psicólogo, ir num médico, fazer exames. Não é, igual você falou, não é porque talvez o azulzinho lá não funcionou que nunca mais fosse funcionar. Então, talvez, eu acho, gente, que se ele realmente tivesse procurado ajuda, ela não ia largar ele assim, sabe? Porque ela ia ver que o cara realmente estava procurando ajuda, mas que, sei lá, talvez fosse um caso irreversível, a gente não sabe. Mas a questão ali, eu acho que decepcionou a Alice, a questão dele também não querer procurar ajuda. Ele foi uma vez no médico, demorou meses para fazer os exames, tentou lá o primeiro remédio que o médico deu, não deu certo e ele simplesmente deixou pra lá. Então eu acho que no fundo ela pensou assim, ele não tá nem preocupado então com o nosso casamento. Porque ele também não quer se tratar, né? Foi falado para ele procurar um psicólogo, porque muitas vezes esse problema pode ser emocional, sim, mas aí o cara também não quer procurar um psicólogo, o cara não quer procurar outros médicos, ele não quer tentar outras alternativas, então dá-se a entender o quê? O cara não quer se tratar. Então acho que isso também deixou ela bem chateada, né? Você não querer se tratar. Você não dá a opção ali pro seu casamento, de tentar também salvar o seu casamento, né? Já que é algo que era importante pros dois. Mas assim, é muito complicado, sabe, Alice, falar dessa questão, porque igual eu tô falando, eu acho que cada um aqui vai ter uma opinião. Tenho certeza que vai ter muita gente aqui que vai falar, não, eu não largaria, se tem amor, sexo pra mim seria talvez, não seria a primeira coisa tão importante no casamento. E pode ter gente aqui que falaria, eu largaria sim, Alice, porque sexo pra mim é importante no casamento. Então eu acho que não tem como a gente falar se você fez certo ou errado. Você que tem que saber se era o certo pra vocês, né?
E quem sabe, não sei, né? Ele também sinta a sua falta e ele não vá procurar uma ajuda. Ele fale, Alice, eu vou lá procurar ajuda, eu vou, né? Eu quero realmente, né, ver o que eu tenho, eu quero me tratar, eu quero tentar voltar a ser o que eu era. É porque eu imagino que também isso seja uma pressão muito grande na cabeça do homem, né? Os homens, eles foram criados, homem não brocha, homem não chora, homem não isso, homem não aquilo. Apesar que eu acho que tem mudado aí ano a ano, mas o nosso... Nem sei se ela falou o nome dele. Falou, né, gente? Esqueci o nome dele. Eita, Daniele. Paulão, né? Nosso Paulão aqui, ele deve ser de uma... Né, pela idade aqui, deve ser de uma época que sim, gente, era criado nisso aí. Homem não brocha, homem não chora, homem não isso, homem não aquilo. Então fica aquela coisa na cabeça da pessoa. Meu Deus, brochei. Acabou minha vida, acabou meu mundo. Eu não vou contar pra outra pessoa que eu brochei. Tipo, é uma psicóloga ou um psicólogo, mas na cabeça dele não entende isso. Ele acha que ele tá se expondo. Então, assim, ele também é cheio de questões com ele mesmo. E são questões que, infelizmente, não dá pra você entrar dentro da cabeça dele e mudar, sabe? Eu acho que a parte que ele realmente não procurou mais ajuda, talvez ele te deu uma brecha aí para que você acabasse com esse casamento, né? Para que você realmente decidisse que não é isso que você quer. E se sexo é uma coisa importante, gente, igual eu tô falando, na vida dela, pode ser que na sua não seja, né? Eu acho que ela fez até bem, porque com certeza ela ia acabar traindo esse homem, ela ia acabar, uma hora ou outra, ela ia se sentir carente, ela ia pros braços, e não adianta falar, mas se ama, ela não ia. Ia porque uma hora talvez o tesão fosse falar mais rápido, mais alto. Então eu acho que você tomou a decisão que você achou que era certa para sua vida. É isso aí. Eu espero realmente que Paulão talvez volte atrás, procure ajuda, mesmo separado de você, mas que ele procure ajuda para ele mesmo, porque isso deve estar trazendo muitos problemas internos para ele. Tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, deixa a sua opinião aí pra ela e até o próximo vídeo. Tchau!